Olá, meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje é a nossa quarta-feira, culto de cura e libertação. Eu gostaria de convidar vocês a estarem hoje compartilhando uma palavra junto conosco. Espero que esteja tudo bem na vida de cada um de vocês, no lar de cada um de vocês. Estamos passando por esse processo novo, de reclusão, mas que esse processo possa nos trazer muitos ensinamentos e nós saímos dele fortalecidos, amém? Vamos orar e entregar esse momento na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela forma que o Senhor tem guardado, provido, sustentado, abençoado a cada um de nós. E nesse instante onde nós nos reunimos para compartilhar da Tua palavra, o que nós lhe pedimos é que seja o Senhor aceitar esse culto, meu Pai. Nós que estamos tristes por estarmos longe um dos outros, mas felizes porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Pedimos que seja o Senhor a receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome. E fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, nos guardando, nos provendo, nos orientando, nos sustentando. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Nesse instante nós vamos orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos, como nós temos feito todos os cultos. Você aí na sua casa, eu aqui na minha. Espero que você já tenha separado a sua oferta, o seu dízimo, orado a Deus, pedindo graça. E nós vamos consagrá-los agora. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, pegue o seu dízimo e vamos entregar na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, Senhor. Nesse instante nós separamos essa oferta e devolvemos nosso dízimo, cumprindo o que está na Tua palavra, porque queremos ser fiéis a tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer, Senhor. E pedimos que seja o Senhor a cuidar da nossa vida financeira, não permita que nos falte nenhum bem venha nos faltar, mas que seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, para que o Teu nome através das nossas vidas seja louvado e glorificado. Assim eu lhe peço te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em Marcos. Abra sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 29 e 30. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, versículo 29. E logo, saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tocou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e os serviu. Amém? É um texto bastante conhecido, A cura da sogra de Pedro. E o Espírito Santo tocou no meu coração em relação a essa situação, porque são momentos que nós estamos tendo um tempo a mais em casa, e a nossa casa, ela tem, assim, um propósito especial. Deus tem um cuidado especial para com a casa de cada um de nós. E aqui nós vemos que quando Jesus entra, ele entra na casa de cada um de nós, sempre há mudanças. Sempre existe algo que deve ser feito. Eu creio que não exista nenhum lar na face da terra onde Jesus possa entrar e não tenha uma necessidade de uma mudança. Não exista uma possibilidade de fazer algo. E é isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Espero que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós, que nós possamos efetivamente entender a palavra do Senhor e entender o propósito de tudo aquilo que está escrito nesse livro. Amém? Então, eu quero tratar 2 assuntos em específico. O primeiro é uma forma de nós atrairmos Jesus para a nossa casa. Jesus, ele tem uma necessidade tão grande de querer nos abençoar.
é um propósito da vinda de Jesus. Jesus veio para fazer mudanças, Jesus veio para nos orientar, Jesus veio para que nós tivéssemos um novo comportamento, mas o que eu creio que é o desejo maior de Jesus é que nós sejamos felizes nessa terra, que Ele possa nos auxiliar a tirar tudo aquilo que poderia nos trazer tristezas, tudo aquilo que poderia nos trazer angústia, tudo aquilo que poderia nos trazer uma certa frustração, né, ou um incômodo nas nossas vidas. E nenhum lugar é melhor para que nós tenhamos alegria, paz, saúde do que na nossa casa. Muitos talvez buscam uma felicidade fora de casa, buscam um prazer fora de casa, buscam uma felicidade fora de casa. Mas eu vou te falar que o que Jesus espera é que no nosso lar, na nossa casa, é o primeiro lugar onde nós devemos ter tudo em ordem, devemos ter prazer em entrar, prazer em estar, prazer em fazer com que as coisas fluam da maneira correta. Esse é o desejo de Jesus. E quando nós atraímos Jesus para a nossa casa, e muitas vezes, pode ser falado até que é muito simples você atrair Jesus para a sua casa, mas muitos não atraem. Muitos pelas dificuldades, muitos pela forma como tem vivido, pelas situações que acabam acontecendo, não permite que Jesus entre em casa. Ele crê que Jesus existe, ele ama Jesus, mas é o Jesus da igreja, o Jesus lá de fora, não da minha casa. Porque quando Jesus entra na sua casa, vai haver mudanças. Quando Jesus entra na nossa casa, ele vê tudo aquilo que tem que ser mudado e ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Então muitas pessoas, através de influência maligna até, não permitem que Jesus entre em casa, porque está numa zona de conforto. Não, isso do jeito que está bom. E eu vou te falar que todos nós temos uma necessidade de mudança. Todos precisamos de mudança. Muitas vezes nós temos uma situação em nossa casa que nós não atentamos que há necessidade de mudança, mas Jesus atenta para isso. Então, o primeiro ponto é nós atrairmos Jesus para casa, porque sem a presença de Jesus na nossa casa, no nosso lar, as mudanças não acontecem, as coisas não mudam, situações se arrastam por muito tempo. E quando nós atraímos Jesus para a nossa casa, acontece algo tremendo. O que diz o texto aqui é que quando Jesus entrou na casa de Pedro, né, e esse Simão você sabe que é Pedro, a sogra dele estava deitada, estava com febre. E eles falaram dela para eles, né? E chegando a ela, tocou-a pela mão. Então, quando Jesus ele sabe de uma situação, ou quando nós colocamos uma situação para Jesus, ele jamais fica inquieto, sem querer ajudar. Quando nós entregamos algo para Jesus, pode ter certeza, ele vai fazer a diferença. Ele vai se incomodar com aquela situação e vai querer ajudar. Porque foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. Falaram que ela estava com problema. Ele não foi primeiro comer, ele não foi primeiro... Não, a primeira coisa que ele fez, entrou na casa e foi cuidar daquela senhora. Foi cuidar da sogra dele. E aí a tocou pela mão. E a palavra de Deus diz que imediatamente ela levantou, foi curada, a febre cessou e ela passou a servi-los. Aparentemente tudo muito simples, mas aqui vem uma revelação do Espírito Santo para a minha vida, eu espero que seja para a sua vida e que nós possamos entender isso. Quando se fala de uma febre, a febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Então quando falaram dessa senhora para Jesus, não falaram da doença que ela tinha, porque talvez nem eles soubessem. Naquela época, a gente tem uma consciência disso, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Nem toda pessoa tinha uma doença e já sabia o que era. Não existiam os exames que se tem hoje, não existia, né, a medicina avançada como se tem hoje. E ela tinha uma febre. E a febre, todos nós sabemos, é somente um sintoma de uma doença. Não se sabe qual era essa doença dela. Poderia ser uma doença relativamente simples, mas poderia ser algo muito mais complicado, porque a febre é um sintoma de um problema que nós temos no corpo e que não está bem, e isso gera esse desconforto, essa febre. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre os sintomas.
Da mesma maneira que aconteceu com essa senhora, que não falaram qual era a doença dela, mas falaram que ela tinha um sintoma. Olha, essa senhora está com uma febre muito alta, talvez já tenha alguns dias, talvez tenha algum período que ela está em casa, porque ela estava na cama, né? Então não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, ela já estava ali há algum tempo se convalescendo desse problema. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Quando nós atraímos Jesus para a nossa casa, Jesus, quando ele entra ali, não vai ver somente a doença que está existindo, seja na área física, emocional, sentimental. Jesus não vê o sintoma que está acontecendo, ele vai ver a doença. E olha como você vai poder entender isso, talvez como eu entendi. Quando nós temos uma dificuldade em nossa casa, seja no tratamento dos nossos filhos, seja na forma como nós estamos tendo um relacionamento conjugal, seja uma dificuldade de pai com filho, seja uma dificuldade com alguns outros membros da família, alguma dificuldade que nós, você tem um membro da sua família que talvez esteja muito quieto, às vezes está muito triste, uma pessoa que não tem convívio particularmente, uma pessoa que, aquela pessoa amarga, você não consegue nem conversar direito, talvez um relacionamento entre marido e mulher não existe nem mais aquele relacionamento amigável, saudável, amoroso, as coisas são ríspidas, talvez um tratamento com um filho, talvez uma forma ou outra pessoa, um sogro, uma sogra, um tio, um parente que se achega. Eu vou te falar que todas essas situações, elas não são o problema, ela é um sintoma de um problema. E sabe o que acontece muitas vezes? Esse sintoma, nós acostumamos com ele. A gente acostuma, não, meu filho é assim mesmo, não, meu esposo é assim mesmo, não, esse relacionamento nosso já está um pouco desgastado, mas é normal. Essa forma como meus parentes tratam conosco, é assim mesmo, nada é assim mesmo. São situações que não foram tratadas adequadamente e o sintoma permanece por um tempo muito grande. E o sintoma vai se arrastando, isso vai trazendo desconforto, isso vai trazendo uma rispidez no lar, isso vai trazendo um lar frio, um lar sem harmonia, um lar sem a presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos combater o problema, porque nós já acostumamos com aquele sintoma. E eu vou te falar que Jesus nunca se acostuma com o sintoma. Quando Jesus vê um sintoma, ele vai na cura do problema. Ele olha para nós e está vendo em nós um sintoma, mas quando ele olha, quando ele nos toca, quando nós permitimos que ele nos toque, ele vai aonde é a raiz daquele problema. Qual é a cura necessária para que aquele sintoma saia? A febre foi só um sintoma de uma cura. Pode ser que aquela mulher tivesse um problema muito sério de saúde, mas ele não curou a febre, assim como nós fazemos muitas vezes, né? Toma uma Novalgina, toma um comprimido e aquela febre passa, mas daqui a pouquinho ela volta, porque nós não tratamos o problema definitivo. E aqui nós percebemos que Jesus, quando ele trata de forma definitiva. Ele não somente tirou a febre, mas restabeleceu ela como um todo, porque talvez como eu, né, você já passou por algum momento que você tem talvez uma gripe, trouxe uma febre alta e você toma um remédio, um medicamento para tirar essa febre, a febre até passa, mas você fica desconfortável, você fica cansado, você quer só ficar dormindo, deitado, assim como essa mulher estava. Mas você percebe que quando Jesus toca, ela levanta e já vai servir. Significa que todo aquele sintoma que ela tinha acabou, porque foi curado o problema que ela tinha. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu não sei quais são os sintomas que você tem visto na sua vida, na sua família. E nós estamos falando aqui de lar, de família. Porque hoje é culto de cura e libertação. E muitas vezes nós buscamos em Deus uma cura, uma libertação, mas não entregamos para Ele, ou não falamos assim como esses amigos falaram, né, da sogra de Pedro, falaram dela, ela não está bem, o sintoma dela é esse, ela está com febre. E quantas vezes nós não apresentamos para Jesus o sintoma que está, inquietando as nossas vidas, entristecendo o nosso lar. Senhor, o meu relacionamento com meu esposo não está bem. Talvez você não saiba nem o que está causando isso. Talvez o problema que está no seu esposo em um tratamento ríspido com você
não sabe o que está acontecendo, mas você até acostumou com aquele sintoma, mas aquele sintoma não é normal, ele não te agrada, aquele sintoma não faz parte de um convívio saudável. Talvez a forma como seu filho está hoje se relacionando com vocês, talvez a forma da sua filha está se relacionando com vocês, talvez a forma como o seu genro, a sua nora, né, o seu sogro, a sua sogra, eu não sei, mas eu tenho visto muito isso acontecer nas pessoas que a gente tem um convívio normal e natural. Muitas vezes existe ali um problema, até as pessoas veem um sintoma, mas não sabe qual é a doença, não sabe de onde que veio aquele sintoma, o que está causando aquele sintoma. E muitas vezes nem a pessoa, ela nem lembra mais do que aconteceu. Sabe aquela pessoa triste, fechada, aquela pessoa amargurada? E às vezes, somente quando ela vai num psicólogo, vai num psiquiatra e existe um acompanhamento, aí vai lembrar que houve um problema lá atrás, houve uma situação que trouxe para ela um desconforto, ela se fechou e a partir dali ela não consegue mais ter um bom relacionamento. Eu não sei, mas existe isso. Só que quando nós entregamos para Jesus, não há ninguém melhor do que Ele para entender a nossa alma, entender o nosso comportamento, entender os nossos sentimentos. E quando Jesus nos toca, Ele cura tudo isso. Ele tem autoridade, Ele tem poder nos céus e na terra para curar tudo. E nós muitas vezes não entregamos, nós limitamos Jesus. Ó Senhor, abençoa a minha casa. Mas Ele quer saber o que está acontecendo. Ele quer saber o que está te dando desconforto. Ele quer que você entregue para Ele. Ah, mas Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe. Mas a palavra diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. É necessário que nós entendamos e visualizamos um problema e o entregamos para Jesus. E cada vez que nós entregamos um problema para Jesus, não existe possibilidade daquela situação não ser trabalhada. Às vezes é instantâneo, como aconteceu com essa senhora. Às vezes Jesus toca e a pessoa imediatamente é curada. E às vezes há um processo onde Jesus vai trabalhando, onde a pessoa vai se entregando. E muitas vezes não é um problema único. Às vezes não é uma enfermidade única, seja no corpo físico, seja na alma, no sentimento. Quantos têm vários problemas a serem curados? Falta de perdão, né? Problema na infância, de bullying. A gente ouve falar muito isso hoje. Quantas pessoas sofreram bullying na infância e até hoje carregam esse transtorno nos seus sentimentos, na sua alma, no seu comportamento. Não conseguiu se libertar daquilo. Então existe um sintoma porque a doença não foi curada. E pessoas passam anos, passam décadas arrastando, né, consigo esses sintomas, e aí esses sintomas começam a fazer parte da vida dela, fazer parte da sua estrutura, fazer parte do seu convívio. A pessoa até já fica sendo conhecida em função daquele sintoma. Sabe aquela pessoa triste, aquela pessoa fechada, aquela pessoa amargurada? As pessoas quando falam dela, falam, não, aquela pessoa tal que é desse jeito. Passa a fazer parte, né, da característica da pessoa, do caráter daquela pessoa, e não é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para termos vida e vida em abundância. E muitos não conseguem ter essa vida em abundância porque não conseguem entregar para Jesus aquilo que realmente precisa ser feito. E nós sabemos disso. Muitos de nós apontamos até para alguns, porque é muito mais fácil nós olharmos o problema dos outros do que sabermos ou entregarmos o nosso problema. Por isso que a Bíblia é muito clara, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existe uma necessidade diária de nós nos examinarmos. O que eu estou fazendo que não está agradando os meus familiares? O que talvez eu possa fazer para mudar uma situação que nós tenhamos um convívio mais harmonioso, mais feliz? O que será que está acontecendo comigo que eu não consigo fazer com que isso flua dessa maneira? Eu tenho até esse desejo de ser feliz, mas não consigo. Eu tenho até o desejo de me relacionar melhor, mas não consigo. Porque esses sintomas já fazem parte da sua vida, mas eu vou te falar em nome de Jesus, toda doença tem cura. Todo sintoma, né, é causa
de uma doença, é efeito de uma doença. E esses sintomas, eles vão apontar para Jesus qual é a sua doença. Por isso que nós não devemos nos calar, seja nas nossas orações, seja nos nossos pedidos, seja na leitura da palavra. Quantos que quando nós lemos a palavra, salta aos nossos olhos um sintoma que nós temos. E nós nem conseguimos entender, porque é comum, né? Nós não temos a capacidade de entender nem o nosso físico como um todo, e principalmente a nossa alma como um todo. Quantos que muitas vezes acorda e está com febre? Aí você vai lá, mede, estou com febre, mas você não tem nem ideia o que está causando aquela febre. Você vai para o médico para ver, fazer um exame. Talvez você tenha uma infecção, talvez você tenha algum problema mais sério, né? Aquele sintoma só está te revelando um problema. Quantos que na área sentimental, na área emocional, né, sabe que existe problemas? Puxa, eu não consigo ser feliz nessa forma, eu não consigo me abrir, eu não consigo ter um bom relacionamento, eu não consigo nem falar direito com meu filho, eu não consigo falar direito com meu esposo, ou vice-versa. Então, quando nós nos entendemos, quando nós buscamos entender como é que nós estamos nos comportando, e nós vemos uma dificuldade, entregue essa dificuldade para Jesus. Sabe, assim como aqueles homens fizeram, falaram dela, olha, Senhor, ele está com febre. Aí Jesus, quando entra, ele não vê a febre, ele vai ver a doença, ele vai curar. E quando nós curamos a doença, o sintoma acaba. Sabe, quando você tinha um problema de perdão e você pede perdão, você se conserta com aquela pessoa, você se reconcilia, né? Aquilo que estava te entristecendo, te amargurando, talvez você nem tivesse consciência plena disso, no mesmo instante aquilo acaba. Você começa a se sentir bem. Sabe aquela pessoa que você não conseguia nem olhar direito, daqui a pouco você está abraçando ela, você está orando por ela, você está clamando para que Deus abençoe aquela vida, e até um tempo atrás você não podia nem ouvir falar no nome dessa pessoa. Quantas vezes para um filho, o filho vai se afastando de um pai, de uma mãe, vai se reclusando dentro da sua casa, e nós achamos que esse sintoma é normal, e não é. Houve um problema, existe uma doença ali, seja na alma, seja no espírito, seja no físico até, e que não está sendo tratada, e aí nós vamos nos acostumando. E eu vou te falar que Jesus, ele quer entrar no nosso lar e quer curar todas as enfermidades. Jesus, ele não quer entrar na sua casa para desfrutar daquilo que você tem para dar para ele. Não, Jesus quer entrar para nós desfrutarmos do que ele tem para nós. E o que ele tem para nós é muito grande. Jesus, quando nós entregamos a nossa casa para ele, quando nós falamos, Senhor, entre na minha casa, Senhor, venha ceiar comigo, Senhor, venha estar assistindo a televisão comigo, senta aqui no sofá comigo, quando nós atraímos Jesus como um amigo, como nós vemos na palavra que ele nos chama de amigo, ele quer ter esse relacionamento. Só que quando ele entra na nossa casa, as coisas mudam. E quando nós percebemos as dificuldades e entregamos a ele, pode ter certeza, ele vai na ferida. Ele vai curar aquilo que muitas vezes por anos está lá e não teve ainda uma resposta, não teve ainda uma solução. Só existe o sintoma. Mas em nome do Senhor Jesus, ele cura todos os sintomas, porque ele vai aonde a doença está alojada. Meus amados, que quando você orar, quando você, começar a clamar pela sua família, seja a sua família aquela que reside na sua casa, no seu lar, seja a sua família que já começou a se espalhar, porque no meu caso, né, meus filhos já moram fora daqui da minha casa, mas continuam sendo minha família, né? Meu genro, minha sogra, minha nora, meus netos, são a minha família. Ore, e quando você identificar uma dificuldade, um sintoma, comece a entregar para Jesus esse sintoma. Não procure ver você qual é o problema, não procure tentar resolver você essa situação que está causando esse sintoma. Entregue primeiro para Jesus, porque quando Jesus pega, ele sabe aonde tratar. E talvez ele vai até te usar para que haja esse tratamento. Talvez ele vai precisar que você entre com providências em algumas áreas. Talvez ele vai necessitar que você mesmo, para que haja uma cura em você, você faça algo, mas ele vai te dar a luz sobre isso. Ele vai te orientar sobre isso. Ele vai fazer com que a luz dele brilhe, né? Nós já comentamos sobre isso, quando nós atraímos Jesus para a nossa vida, a luz dele brilha e tira tudo aquilo que está oculto em nossos corações. E é isso que ele vai fazer na minha vida, na sua vida, na vida de quem nós entregarmos algum sintoma que não está bem.
E como é gostoso quando nós vemos uma pessoa que está com problema, daqui a pouco Jesus toca e aquela pessoa está bem, está te servindo, a pessoa está ali em comunhão, né? Você não está mais, aquela pessoa não está mais acamada, sabe? Uma pessoa que está na cama, ela está isolada, está sozinha, o convívio familiar não faz parte mais da vida dela. As pessoas estão à mesa, estão conversando, estão comendo, ela está lá deitada na cama. E quem quer ver isso na sua casa? Quem quer ver um familiar seu isolado? Ninguém. Porque família foi feita para estar em união, família foi feita para andar junto, família foi feita para se ajudar, família foi feita para compartilhar de tudo. E quando eu falo compartilhar de tudo, são até os problemas. E quando nós entendemos isso, a nossa vida ela passa a ser diferente. A nossa família passa a ter um peso muito grande em nossas vidas. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Hoje é um culto de cura e libertação e muitas vezes nós não alcançamos a libertação que precisamos ou que desejamos ou que precisamos, porque não havemos com esse foco. Nós não entendemos dessa maneira. Mas que você possa entender e você possa começar a olhar a sua família de uma maneira diferente. Olhe para cada um dos membros da sua família. Quando você for orar pelos seus filhos, né, quando você for orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus parentes, né, seja seus irmãos, seus pais, comece a identificar se existe algum sintoma que deve ser tratado e entregue para Jesus. Não precisa você combater, porque quantas vezes nós combatemos um sintoma, seja com os nossos filhos, seja com o nosso esposo, porque você está assim, porque você é desse jeito, porque você tem feito isso. Nós combatemos um sintoma sem saber qual é a doença e não resolvemos nada. Porque nós não sabemos aonde trabalhar. Mas entregue para Jesus e Jesus vai trazer à luz tudo que deve ser feito para que aquele tratamento venha e que aquela pessoa seja curada e que aquela pessoa, aquele sintoma, não faça mais parte da vida dela. Amém? Foi isso que eu entendi nessa passagem, nesse momento onde Jesus entra e cura a sogra de Pedro. Porque Pedro era um dos discípulos de Jesus. Pedro era um dos homens que fazia parte do ministério de Jesus, assim como eu e você. Eu creio que cada lar que está vendo esse vídeo hoje, cada lar que está participando desse culto hoje, é porque você faz parte do corpo de Cristo. E assim como Jesus entrou na casa de Pedro e se preocupou em fazer com que a casa de Pedro seja curada, os membros que estivessem com problemas fossem curados, é assim que Jesus quer fazer na minha casa e na sua casa. Porque nós fazemos parte do ministério de Jesus. E Jesus nos trata de maneira diferente. Sabe, ele não somente ele dá cura, mas ele quer pegar na nossa mão, ele quer nos levantar. Sabe, aquele contato de carinho, aquele contato de amor, aquele contato de quem quer fazer com que as pessoas se sintam amparadas. É isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida e vai fazer se nós permitirmos. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, na casa que ele entrar, na casa que nós abrimos, quando nós entregarmos para ele as dificuldades que estamos tendo, ele, com certeza, ele vai transformar. Porque essa é o poder que Jesus tem. Jesus tem o poder de transformar situações, de regenerar situações, de mudar vidas, de mudar conceitos, de curar todas as feridas. Por isso que em Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sabe, aquilo que nos trazia problema, angústia, tristeza, ele levou sobre si, porque quando nós entregamos, ele leva para ele. Ele tira de nós. Sabe, quando fala que ele levou sobre si, é porque ele tirou. A gente só leva algo que nós temos na nossa mão. Jesus só leva aquilo que ele já está com ele. Então ele vê a nossa enfermidade, vê o nosso problema, ele toma para si e leva. Não fica mais conosco. Ele nos cura. É o poder que Jesus tem nas nossas vidas. E temos que, sabe, entender isso e praticar isso. Isso é ter fé, é entender que Jesus é capaz de mudar toda e qualquer situação. Jesus, ele cura desde, sabe, uma unha encravadinha que está ali incomodando, até um câncer. Para ele não existe dificuldade. Ele cura uma tristeza simples de um amiguinho que brigou na escola, como ele cura uma pessoa que teve um problema na infância, de estupro, uma situação muito grave que arrastou para o resto da sua vida. Ele cura tudo isso. Nós não temos que medir o que Jesus faz ou não faz, nós temos que entregar a ele.
E quando nós fazemos isso, Jesus ele toma pela sua mão, te levanta e te coloca para servir. Ele te coloca pleno para servir a Ele, pleno para servir a sua família, pleno para estar no convívio da sua família. Amém? Que você possa ter entendido essa palavra assim da maneira como eu entendi e que as nossas orações não sejam mais as mesmas, mas que nós possamos entender e entregar para Jesus. Amém? Meus amados, é sempre muito bom ter um tempo onde a gente tem assim a convicção que estamos falando com os irmãos. Como é gostoso, mas nada melhor do que nós estarmos presentes. Nós não sabemos ainda o tempo que nós vamos estar dessa maneira, reclusos em nossas casas, né, obedecendo as orientações para que tenhamos saúde, né, para que essa pandemia não nos atinja, nós fiquemos preservados em nossas casas, mas eu espero que no mais breve possível nós estejamos todos juntos. E enquanto isso não acontecer, toda quarta e todo domingo nós estamos juntos dessa maneira, através de uma palavra, através dos nossos contatos, né, de WhatsApp. Vocês têm uma liberdade muito grande, aquilo que precisar, né, estamos juntos para orar com vocês, para estar dando um suporte naquilo que nós podemos, tanto eu quanto a Roseli. O nosso coração se alegra muito em termos essa família grande que é a família do Brasil para Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos e te agradecemos pelo teu cuidado e pela tua palavra. E o que nós lhe pedimos, ó Pai, a partir desta noite, que seja o Senhor a nos orientar, que possamos ter uma visão aberta, meu Pai, daquilo que deve ser mudado em nossas casas, na nossa vida, nos nossos familiares, porque nós temos a convicção que o desejo do Senhor é entrar em nossas casas e mudar tudo aquilo que não está bom, Senhor. O Senhor vem para dar a cura, seja na área física, emocional, sentimental. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, capacite-nos a entregar para Ti, Senhor. Capacite-nos para que possamos entender esses sintomas e que possamos, sim, receber a cura necessária para que tenhamos uma família forte, abençoada, sustentada pela Tua palavra. Amado Pai querido, entre sim, meu Pai, no meu lar, entre no lar de cada um daqueles que estão vendo esse vídeo agora, Senhor. Todos aqueles que estão participando desse culto agora, que seja o Senhor a inundar essa casa, inundar esse lar, que o Teu Espírito esteja inquietando, sim, meu Pai, inquietando cada coração e trazendo à memória os sintomas que têm dado desconforto, os sintomas que têm trazido problemas, os sintomas, ó Pai, daquilo que tem sido momentos de tristeza nessa família, que venha a ser eliminado em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem a cura para esse sintoma. Eu creio nisso e te agradeço pelo teu cuidado e pela tua ação em nossas vidas. Amém? Coloque a sua mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.